Em missão oficial, a Organização Mundial de Saúde inocentou a China e o laboratório de Wuhan da culpa de ter espalhado a doença da Covid. Interessante. Depois de muito tempo, praticamente um ano, a OMS resolveu que faria uma comissão para ir a Wuhan investigar a situação de origem do vírus e do espalhamento do vírus. Foi uma situação muito interessante. Depois de muito tempo, depois de um ano, resolveram ir. E quando foram, ainda encontraram uma certa resistência da China. A China disse que não era hora, não estava preparada ainda, demorou, adiou a missão, até que, por fim, permitiu dentro de certas garantias. E a missão, então, da OMS, com supostos entendidos, especialistas e cientistas, foi à cidade de Wuhan, na China, para analisar a situação e procurar chegar a uma conclusão. Bem, a missão foi e chegou a uma conclusão que, de certa forma, já era esperada. É bom a gente lembrar, a cidade de Wuhan é uma cidade nova, aparentemente artificial, internacional, na China, mais ou menos do tamanho de São Paulo, super moderna essa cidade, onde se concentram a maior parte dos estrangeiros do país. É uma cidade cheia de universidades, indústrias, centros de pesquisa, desenvolvimentos. É uma cidade imensa, é uma São Paulo internacional dentro da China. E ali começou a aparecer o vírus, o país determinou que a cidade fosse totalmente fechada, cercada, ninguém entra, ninguém sai da cidade, e se cumpriu isso, porque na China ordem é para valer, e o vírus se espalhou em bastante pessoas dentro da cidade. Por fim, o vírus se espalhou para outros países e hoje tomou o mundo todo. A suspeita é de que o vírus teria vazado do laboratório de pesquisas onde ele estava para a população e dali se espalhou. A comissão da organização foi então à China verificar a situação. Eu pergunto, o que eles poderiam verificar? Eles basicamente analisaram duas coisas. As pessoas que foram contaminadas, os registros que havia, e verificaram o seguinte, que praticamente não havia registro nenhum anterior a dezembro de 2019. E esses foram os primeiros registros. E o outro ponto que eles foram examinar é no Instituto de Virologia de Wuhan, que é novo e foi construído sob o patrocínio exatamente da OMS. Eles foram examinar se houve possibilidade de ter vazado o vírus. Não se sabe o que eles viram, como viram, comprovação daquilo. O fato é que deram a opinião. Não há nenhuma indicação da transmissão desse vírus na população no período anterior a dezembro de 2019. Então, é uma conclusão. Eles acham, então, que esse vírus já estava em outro lugar. O próprio governo da China levantou uma possibilidade de que esse vírus tenha sido levado para a China pelos militares atletas que foram participar de Olimpíadas na China e que levaram o vírus. Então, atletas americanos que levaram esse vírus para lá. Não houve comprovação disso e foi muito antes, mas o governo chinês sustentou isto. E agora, essa missão
da Organização Mundial levanta essa possibilidade também de que o vírus já estivesse em outro lugar e foi levado para a China. Basicamente, essa comissão se reuniu e levantou 4 hipóteses para a origem desse vírus. A primeira é a transmissão direta das espécies de algum animal para o ser humano. Isso foi a primeira versão que a China divulgou, que de morcegos esse vírus passou para o ser humano porque cidadãos comiam morcego. Então o vírus passou direto. Cientistas especializados disseram que isso é impossível. Um vírus, para passar de um animal para o ser humano, ele tinha que se adaptar por 100 anos, coisa desse tipo. É algo assim não comum. O vírus não se adapta rapidamente e essa hipótese foi descartada por analistas mais sérios. No entanto, ela é levantada de novo por essa Organização Mundial de Saúde como uma hipótese. A segunda hipótese é da introdução por meio de um hospedeiro intermediário, onde o vírus ficou por algum tempo até passar para o humano. Então, por alguma razão contaminou, digamos, o vírus veio a contaminar mosquitos, veio a contaminar não sei o quê, algum outro bicho que passou para o ser humano. É mais ou menos uma variante da primeira hipótese, que também não teve respaldo na ideia de analistas mais sérios. A terceira hipótese é a contaminação por meio da cadeia de transporte e armazenamento de alimentos congelados. E a China vem defendendo, então, essa ideia, que alimentos congelados trouxeram esse vírus e levaram esse vírus. O vírus estava no animal e a carne congelada do animal trouxe o vírus e depois aí foi transportado para outros lugares através da carne congelada. Dizem que o governo da China está defendendo essa ideia. É bastante extravagante para uma mente comum, crítica e analítica. E a quarta hipótese é de que houve um acidente no laboratório de Wuhan que tenha feito com que o vírus vazasse para a população. Então, essa é a ideia mais defendida no mundo todo. Então, a Organização Mundial da Saúde, que é farinha do mesmo saco com o laboratório de virologia de Wuhan, porque foram eles que criaram esse laboratório, sob as expensas e patrocínio do seu Bill Gates. Então, essa hipótese tem sido a mais aceita, que daquele laboratório eles passaram para a população. Mas então a comissão veio agora da Organização Mundial de Saúde e diz que essa hipótese não é mais considerada. Eles verificaram que não tem mais essa possibilidade, verificaram o laboratório que não há essa possibilidade de o vírus ter vazado do laboratório. Portanto, é uma hipótese improvável e vai ser sepultada pela Organização Mundial de Saúde. Em outras palavras, inocentaram por completo a China e o laboratório e jogaram na incerteza qualquer possibilidade da origem desse vírus ter aparecido. Bom, isso já era de se esperar. É tudo farinha do mesmo saco que quer bagunçar o entendimento das pessoas para não saberem de onde veio, como veio esse vírus, apenas ter agora que lidar com as consequências dele. Bem, para quem acompanha as notícias e está entendendo a situação, isso era o mais esperado. Não há possibilidade de eles dedurarem, eles apontarem qualquer erro lá na China. Então, agora a organização máxima no mundo que trata de saúde já deu o veredito e vai ficar por isso mesmo, e a gente vai estar aí lidando com esses assuntos. Agora, as consequências para as igrejas, para os cristãos e a perseguição, isso aí vai continuar. É bom a gente entender como está esse mundo em que nós estamos vivendo. Direitos do consumidor. Constitui crime contra o